Olá, meus queridos do sexto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje as histórias desse quadrinho com o nosso personagem Chico Bento, onde ele sai de casa apressado, encontra muitas coisas no meio do caminho, mas não para porque ele tem um objetivo maior, que é chegar na casa da avó Dita, que é para escutar as histórias que ela tem. Então, no meio do caminho desse percurso, ele encontra a Mula Sem Cabeça, a Yara, alguns fantasmas, o como é que se chama o personagem? O lobisomem. E ele não para, por mais que esses monstros, essas lendas sejam assustadoras, ele não para. Porque o intuito dele é chegar à casa da avó Dita para escutar as histórias que essa senhora tem para contar. Então vamos compreender um pouco do texto. Vocês também vão ler a história em quadrinho, que é muito divertida. Leiam toda a história em quadrinho. E vamos para a parte de compreender um pouco do texto. A página 76 e a página 77. Temos aí na primeira questão, compreendendo o texto, né? Tem você conhecia os seres folclóricos que aparecem no HQ? Que nomes eles recebem e o que caracteriza cada um deles? Vamos ver. A mula sem cabeça é uma mula que tem uma tocha de fogo no lugar da cabeça. A Yara é metade mulher, metade peixe. O lobisomem é o homem que se transforma em lobo. Isso é alguma das partes que aparece na história de Chico Bento, nessa história de hoje que vocês estão trabalhando. Na segunda questão tem, no início da história, Chico Bento cita uma atividade que costuma realizar com frequência. Letra A, de qual atividade se trata? Como é que nós vamos responder? Ir à casa da avó Dita e ouvir as histórias que ela conta. Na letra B tem, por que Chico Bento gosta de ouvir as histórias da avó Dita? Porque elas lhe proporcionam medo e ele gosta da sensação proporcionada por essas histórias. Na terceira questão, temos assim: no decorrer da HQ, Chico Bento não demonstra sentir medo dos seres que encontra pelo caminho. Na letra A, temos aí: por que ele enfrenta esses seres de forma tão destemida? Como é que nós vamos responder? Porque Chico Bento quer chegar logo à casa da avó para ouvir suas histórias. A pressa faz ele não ter medo. Na letra B tem, em que momento da história Chico Bento aparenta sentir medo? Ele só sente medo quando ouve a avó Dita contar a sua história. Uma nova história, a história que ela estava falando naquele momento. Aí foi quando ele começou a sentir medo. Na letra C, em sua opinião, o que faz Chico Bento sentir medo de ouvir histórias sobre as personagens que encontrou pessoalmente no caminho? Porque esses seres geralmente são narradas com um tom de suspense, mistério, gerando temor a quem as ouve. Na letra D tem, é possível afirmar que o medo de Chico Bento no último quadrinho é inusitado? Que sentido isso provoca no texto? Explique. Vamos fazer o quê? Dizer que sim. O medo de Chico Bento não é uma atitude esperada pelo leitor, considerando tudo o que ocorreu antes da história. Isso provoca o humor das histórias em quadrinho, pois Chico Bento sente medo das histórias envolvendo seres que ele encontrou ao longo do seu trajeto para a casa da avó Dita, dos quais ele não demonstrou medo, porque ele só teve medo depois que a senhora começou a contar a história. Mas, ao passar pelo caminho, ele não teve medo quando encontrou esses seres, essas lendas. Aí tem na página 77 ainda, explorando histórias em quadrinhos. Aí tem além dos seres folclóricos, quem são os personagens que aparecem na história que você leu? Claro que vai ser o Chico Bento, que é o personagem principal, Iro, Zé da Rocha e a avó Dita, que está lá nos quadrinhos. Na 2 tem, observando os quadrinhos, é possível saber os lugares que os fatos aconteceram. Identifique-os: a casa do Chico Bento, a estrada, a floresta e a casa da avó Dita. Na 3 tem, é possível descobrir que o período do dia a história acontece? Justifique sua resposta. Sim, é possível perceber que os fatos acontecem à noite, pela presença das estrelas e da lua, marcada pela escuridão do céu, em alguns quadros, ok? Ficamos por aqui.